Bom, começamos hoje a nossa série Esperança em Tempos Difíceis. Para que você saiba, nós tínhamos um planejamento para as séries e pregações ao longo desse ano, mas a gente sofreu uma espécie de mudança aí, porque tudo isso acabou sendo impactado aí por quarentena, isolamento social, Covid-19 e alguns outros nomes que, se eu falasse para vocês há um ano, ninguém saberia o que era, mas hoje todos nós somos familiares a esses termos devido aos tempos que a gente está vivendo. Com isso, com essas mudanças que aconteceram, a gente teve que rever muita coisa e com certeza você também, desde prioridades na vida até alguns já têm sido afetados economicamente por conta de perda de emprego, uma série de coisas. Outros têm sido afetados pela doença em si. E é fato que todo mundo teve que rever alguma coisa, não foi diferente também no nosso planejamento de séries de pregações, inclusive os canais de comunicação. A gente tem percebido nesse tempo, inclusive, alguns líderes, alguns pastores, algumas igrejas que criticavam redes sociais, transmissão online, e agora mudaram os conceitos um pouco por causa desse tempo que a gente está enfrentando. Em certo sentido, isso é bom, e que fique de lição para a gente também, que a gente não pode demonizar uma ferramenta, mas a gente deve aprender a fazer bom uso dela, assim como qualquer outra ferramenta. Mas é fato que nessas novas propostas de comunicação que surgiram a partir dessas dificuldades, uma delas tem se destacado, que é a possibilidade de um bate-papo entre uma ou mais pessoas, a possibilidade de interação com outras pessoas por meio de comentários, o que o Instagram chama, e o YouTube, por exemplo, chamam de lives. Alguns dizem que essa é uma tendência nova, as pessoas estão, os músicos, bandas, artistas têm feito lives aí, né? A gente está familiarizado com essa expressão. Alguns dizem que é algo que veio, em certo sentido, para ficar. A gente no conforto da nossa casa assistindo. Essa semana teve Fábio Júnior, teve uma série de lives acontecendo e dizem que é uma tendência que veio para ficar. Em certo sentido é bom, dependendo de quem você ouça. Em certo sentido não é tão bom. Ontem, por exemplo, algumas aí de gosto duvidoso. Mas é fato que isso tem chamado muito a atenção, essa nova forma de interação, que não é tão nova, que já existia, mas com a questão da pandemia isso ficou muito em alta, essa questão das lives, de modo de se comunicar e uma série de coisas. No último mês, nós aqui na CBM tivemos 4 dessas lives. Nós fizemos 4 transmissões ao vivo, sempre conversando com algum amigo. Em cada uma delas eu chamei alguém diferente para fazer e conversamos sobre algumas coisas, além de cada um deles trazer uma reflexão bíblica dentro dessa mesma proposta, que é a Esperança em Dias Difíceis, que foi o nome da nossa série de lives e a nossa série de pregações agora chamada Esperança em Tempos Difíceis. O que a gente propõe é refletir durante as próximas semanas nessa série sobre esses textos citados nas lives que nós fizemos. Então, seguindo a ordem cronológica, hoje eu quero conversar um pouco com você sobre o Salmo de número 46, dentro dessa proposta de olhar para um texto bíblico e encontrar aqui esperança em tempos difíceis. O cenário já é claro para nós, todos nós estamos enfrentando tempos difíceis, seja no sentido de doença, seja no sentido de economia, seja no sentido do que você quiser elencar aí como o tempo difícil que você está vivendo, mas nós cremos que, olhando para a palavra de Deus, a gente consegue encontrar esperança e entendemos que esse é o nosso papel também, nesse tempo, nós disseminarmos a esperança, né? Nós contagiarmos, usando o termo que está sendo muito usado para a doença, mas contagiarmos o próximo com esperança e não sermos simples mensageiros do caos. Então a gente vai falar sobre o Salmo 46. Esse texto ele foi mencionado na primeira live que fizemos pelo pastor Cristiano Gaspar, que é pastor da Igreja do Redentor, lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Cristiano, além de um grande amigo, não só meu, mas de muitos também que estão assistindo, ele é o diretor nacional da Atos 29, que é uma rede de plantação de igrejas que nós fazemos parte, e também ele foi alguém que liderou a plantação da nossa igreja. Ele foi o primeiro pastor, ele foi o plantador da comunidade batista de Macaé. Mas chega de falar do Cristiano, chega de falar de mim. Vamos falar do Salmo 46, eu quero caminhar nesse Salmo com você, e eu peço que mesmo em casa, se possível, você abra a tua Bíblia e mantenha ela aberta nesse Salmo, Salmo de número 46.
seja Bíblia física, seja aplicativo, enfim, o que tiver mais fácil para você aí, se você quiser participar conosco. O Salmo de número 46 está escrito assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. O Salmo 46 ele foi escrito em uma ocasião muito interessante, para que você fique situado. Deus ele tinha livrado Jerusalém dos assírios durante o reinado do rei Ezequias. Você pode ler essa história melhor depois, se você quiser, em Isaías capítulos 36 e 37, segundo livro das Crônicas 32 e segundo livro dos Reis 18 e 19, estão narrando os mesmos fatos que aconteciam na época da escrita desse salmo. Então, por conta disso também, alguns estudiosos e comentaristas atribuem a autoria desse Salmo 46 ao rei Ezequias. Caminhando um pouco na história, há um detalhe historicamente também importante, que há um consenso entre os estudiosos e os historiadores da época da Reforma Protestante, de que esse Salmo 46 serviu como base para Martinho Lutero compor o conhecido hino Castelo Forte ao Nosso Deus. Pode ser que você já tenha ouvido e seja familiar, se não eu te encorajo a procurar depois que a gente terminar aqui para escutar, porque essa é a principal música que remete a esse período da história da Reforma Protestante. Mas o que há em comum entre Ezequias na escrita desse salmo, Lutero na Reforma e nós? Os tempos em que nós vivemos. Vivemos dias sombrios, dias difíceis, dias incertos. Nós vivemos tempos complicados, assim como Ezequias na ocasião de que Jerusalém estava para ser dominada pelos assírios, assim como Lutero, na época que se escondia do poder da igreja, na época da Reforma, e diz que Deus é o seu castelo forte, e do mesmo modo nós enfrentamos esse tipo de dificuldade hoje, mas esse salmo que nós acabamos de ler, ele nos ensina que, a despeito do cenário que se apresenta para nós, nós podemos então confiar em Deus. O verso 1, por exemplo, ele vai dizer: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, ele é o auxílio presente sempre na adversidade. Ou seja, mesmo em meio a adversidades e angústias, mesmo em meio a incertezas, há um lugar onde nós podemos nos refugiar, e esse lugar é em Deus. Hoje, de modo especial, eu queria destacar um ponto, que talvez a figura humana que melhor represente essa segurança seja a figura materna. Então, eu quero aproveitar esse tempo para desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães que nos assistem. Hoje é o dia separado para celebrarmos isso, né? A bênção da maternidade, um presente que Deus deu para algumas mulheres, e essa figura talvez represente melhor do que qualquer outra figura humana esse senso de proteção, de segurança. Em especial, feliz Dia das Mães para minha mãe, que Deus deu a ela, além do privilégio de ser mãe, Deus deu a ela o privilégio de ser minha mãe, o que é um ponto a mais ainda. E também um feliz Dia das Mães para Camila, minha esposa, o primeiro Dia das Mães. Ela está aguardando, estamos aguardando a chegada da Manuela, bebezinho do papai, lindinha. E hoje ela está celebrando pela primeira vez o Dia das Mães. Eu quero deixar aí um registro especial, principalmente para essas duas, mas também para todas as outras que nos assistem. Bom, voltando para o texto, Jerusalém enfrentava um tempo difícil. O rei Ezequias enfrentava um momento de incerteza, assim como nós também enfrentamos esse tempo que nos enche de medo, de ansiedade, de angústia, mas da mesma forma que ele responde a essa incerteza com uma certeza de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, nós também podemos nos refugiar nele e fazer dele o nosso lugar seguro, independente das circunstâncias, mesmo que sejam situações extremas. Nos versos 2 e 3 ele vai dizer sobre casos absolutamente extremos,
Não temeremos ainda que a terra trema, os montes afundem no meio do mar, ainda que as águas rujam, se perturbem, que estrondem as águas turbulentas, ainda que os montes sejam sacudidos pela sua própria fúria, ou seja, mesmo que todas as coisas sejam adversas ao extremo. E isso fala muito sobre esse tempo que nós estamos enfrentando. Talvez nenhum de nós tenha enfrentado um tempo tão sombrio quanto esse, de termos que ficar isolados, separados de tudo, de todos. Talvez muitos de nós não tenham enfrentado uma dificuldade assim. Esse cenário ele era muito comum em filmes, em séries, e nós estamos presenciando isso agora, vivenciando isso que era talvez uma realidade distante para muitos de nós. Tudo fechado, pessoas com medo, pessoas olhando umas para as outras como um potencial transmissor do vírus, todo mundo desconfiado, sem querer chegar muito perto do outro. Nós somos proibidos, por exemplo, de nos cumprimentar do modo como nós gostaríamos de fazer. Criaram um novo modo de cumprimento, que é com o cotovelo, com o tornozelo, tudo para tentar amenizar essa falta de contato social que a gente está tendo. Nós somos forçados a não nos encontrarmos com alguns familiares, o que pode ser bom em alguns casos, dependendo de quem seja o seu familiar. É possível que seja bom para você esse isolamento, mas na maior parte dos casos a gente quer acreditar que não é bom. E o salmista está falando exatamente sobre casos extremos como os nossos. Ainda que a terra trema, os montes afundem, as águas turbulentas do mar estrondem, os montes sejam sacudidos pela sua fúria, ainda assim nós não temeremos. E ele começa o verso 2 dizendo, por isso não temeremos. Ou seja, nós não temeremos é porque nós somos bons? Não. Porque nós somos corajosos, super-heróis? Nada disso. Ele começa o verso dizendo, por isso, ou seja, eu estou dizendo que eu não temo, pelo fato que eu acabei de citar. Então, nós não temeremos porque Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nós não temeremos porque Ele não é surpreendido por nenhuma dessas circunstâncias adversas. Nós não temeremos porque Ele é soberano, porque Ele reina sobre todas as coisas e apesar de todas as coisas. Nós não precisamos temer. Não é porque temos capacidade de enfrentar dias assim, porque essa pandemia veio para mostrar que nenhum de nós tem capacidade de prever ou de reagir positivamente a cenários como esse. Mas nós não precisamos temer, porque Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na angústia, no tempo de adversidade. Ele continua nos versos 4 e 5, dizendo que há um rio cujas correntes ou cujos canais alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Em Isaías capítulo 8, Isaías que é um profeta que anuncia algumas coisas que aconteceriam nesse contexto da invasão de Jerusalém, por exemplo, que o salmista está celebrando no Salmo 46. Um pouco antes, no capítulo 8, ele compara a invasão de Judá por parte dos assírios como um rio transbordante, como águas fortes e impetuosas que estavam vindo em direção ao povo de Deus. Só que na mesma profecia, no mesmo capítulo, ele lembra o povo de que, embora isso seja comparado como essas águas impetuosas e fortes vindo, eles poderiam encontrar no Senhor um rio de águas mansas, um rio tranquilo, um rio que poderia trazer paz mesmo em tempos de incerteza, de aflição e de dificuldade. O salmista está dizendo sobre esse rio que alegra a cidade de Deus, o santuário, o lugar onde Deus habita, o lugar santo onde Deus habita. Lembrando que no Antigo Testamento eles tinham essa concepção de que Deus habita em locais físicos específicos e a gente compreende hoje que Ele habita, na verdade, dentro de nós. O salmista está dizendo para esse povo o seguinte, vocês podem encontrar paz e satisfação no próprio Deus, mesmo em meio às tempestades que esse cenário aponta para nós. É sobre encontrarmos em Deus a nossa satisfação e a nossa alegria. Não apenas segurança, mas também alegria. Porque em tempos assim a gente pensa muito em segurança, estamos inseguros, desprotegidos, mas mesmo em tempos de dificuldade é possível encontrar satisfação em Deus, é possível encontrar alegria em Deus, porque é fato que Ele nos protege, mas não é uma proteção forçada, imposta, mas é uma proteção que ao mesmo tempo que nos guarda e nos livra do mal, nos enche também de alegria e de satisfação. Em Deus nós estamos plenamente protegidos, mas em Deus nós estamos também plenamente satisfeitos, mesmo em meio às circunstâncias adversas que nós enfrentamos e que esse homem enfrentava quando escreve o Salmo 46, dizendo que Deus é o refúgio, fortaleza e tudo mais, que a gente já tem conversado sobre isso.
um dos maiores problemas que nós temos visto, ainda mais agora, na pandemia, nesse tempo, é o que nós chamamos de ansiedade. Ansiedade que é essa tensão entre o que acontece hoje e o que pode acontecer amanhã. E o remédio contra a ansiedade, um deles, na verdade, é nós encontrarmos satisfação em Deus, porque quando temos satisfação em Deus, automaticamente isso gera em nós o que nós chamamos de gratidão. Nessa tensão entre hoje e o amanhã, nós nos preocupamos tanto com o amanhã, que por vezes nós nos esquecemos de demonstrar a nossa gratidão a Deus hoje. A preocupação com o amanhã rouba a gratidão por aquilo que nós temos hoje. Nós nos preocupamos tanto se ainda teremos emprego amanhã, que nós nos esquecemos de agradecer que nós temos emprego hoje e devemos ser gratos a Deus por isso. Pode ser que você já tenha perdido o emprego e esteja pensando, tá, mas o que eu vou fazer para alimentar a minha família daqui a um mês, por exemplo? E essa preocupação faz com que você se esqueça de que hoje você tem algo para alimentar a sua família e que você deve ser grato a Deus hoje por aquilo que você tem. Irmãos, esse não é de modo algum um discurso vazio e escapista. Eu não estou dizendo isso para você dizer, para que você entenda que você não tem que estar alarmado com as necessidades, pensando em dias melhores, pensando no conforto para sua família. Não é absolutamente nada disso. Aliás, eu quero abrir um canal com você aqui, se você está tendo algum tipo de necessidade de alimento, de qualquer outra coisa que seja, fale conosco por essa página do Facebook, por direct aí no Instagram. A gente vai tentar ver uma forma de te ajudar, de te socorrer na sua necessidade. O que eu estou dizendo não é que você não tem que estar preocupado com as coisas que podem vir no futuro, mas você não deve centrar a sua identidade nisso. Você não deve ficar desesperado, porque embora o cenário seja sombrio, não temeremos, porque Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da adversidade. O que eu estou dizendo para você é que a preocupação com o amanhã não pode roubar de você a gratidão do hoje, que é a melhor forma de nós expressarmos a Deus o seguinte: Senhor, eu confio em Ti, eu estou satisfeito em Ti e eu tenho a certeza de que tudo que eu tenho vem do Senhor. Segurança, refúgio, fortaleza, alegria e satisfação. Não é a minha preocupação que vai suprir a minha necessidade, mas é o Senhor. Não é a minha ansiedade que vai suprir a minha necessidade, mas é o próprio Deus. E o modo que eu tenho de expressar que eu confio no Senhor é dizendo: Senhor, independente do que venha acontecer amanhã, eu sou grato por aquilo que eu tenho hoje. Às vezes nos preocupamos tanto com o amanhã. Não somos capazes de mudar o nosso futuro. E ao mesmo tempo não somos capazes de reconhecer o que Deus tem nos dado hoje. Por isso que o salmista está comparando essa proteção do Senhor, essa satisfação que nós encontramos no Senhor com um rio de águas tranquilas. É possível encontrar paz, mesmo em meio às adversidades. Por mais que a gente não consiga compreender como essas coisas se relacionam. Mas é por isso que a Bíblia vai dizer para nós que a paz de Deus, ela excede todo o entendimento. Ela está além da nossa capacidade de compreensão. Ela está além da nossa capacidade de entender. Ela está além da nossa capacidade de relacionar todas as coisas. Mas essa paz de Deus, que está além de tudo isso, ela guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. O salmista segue dizendo o seguinte: Deus a ajudará a romper da manhã. No contexto do Salmo, ao amanhecer, o anjo do Senhor ele matou milhares de soldados inimigos e ele mandou Senaqueribe, que era rei da Assíria, de volta. Eles vinham tentar dominar Judá, mas eles foram surpreendidos por essa ação direta do próprio anjo do Senhor. Muitos soldados foram mortos e eles foram derrotados, então, nessa batalha. Estou dizendo para você orar para que Deus mate seus inimigos? Obviamente que não. Isso aí você não vai encontrar aqui, talvez na canção Sabor de Mel e algumas outras aí, canções gospel que a gente tem visto hoje em dia, que a gente não vê muito do Evangelho, mas enfim. O que ele está querendo dizer aqui é que o socorro do Senhor se deu para ele no amanhecer. No nosso caso, nós nos lembramos também de um texto que diz que a tristeza ela pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele está relacionando de novo a alegria com o amanhecer. Além de sabermos, por meio da palavra de Deus, que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã e elas são a causa de nós não sermos consumidos. O salmista está expressando para nós, e o que nós entendemos sobre esse amanhecer, é que a ação de Deus ela vem em nosso favor, é que nós podemos
descansar de verdade, porque nós temos um Deus que não nos abandona e um Deus que controla, que governa sobre todas as coisas e que reina sobre todas as coisas. Isso nos ensina também, irmãos, falando ainda sobre ansiedade, vivermos dia após dia, vivermos um dia após o outro. Esse tempo de pandemia tem proporcionado isso. A gente ser grato a Deus por acordar bem, com saúde, por termos nossos familiares bem, alguns perto, sermos gratos a Deus porque alguns familiares estão mais longe agora também nesse tempo de pandemia. É também um motivo de gratidão, dependendo de quem seja o seu familiar. Mas isso tem nos ensinado muito sobre vivermos um dia de cada vez. Não olhe muito lá na frente, porque senão você se preocupa demais com o que está muito à frente e esquece do que está bem diante de você e de motivos que você tem para ser grato a Deus ainda no dia de hoje. Não se preocupe demais com amanhã, a ponto de esquecer de agradecer a Deus por aquilo que Ele já tem te dado hoje. Viver dia após dia nos livra da ansiedade, nos enche de gratidão a Deus. Foque em cada dia, que mesmo Jesus Ele nos ensina que basta cada dia o seu mal e que o amanhã trará as suas próprias preocupações. Viver dia após dia sob os cuidados do Senhor é o que nos faz descansar, mesmo em tempos difíceis. Outro ponto importante que a gente vê a partir do verso 6 desse Salmo 46 não despreze aquilo que Deus está fazendo por meio desse cenário. Não despreze o que Deus pode nos ensinar por meio desse cenário. Ele vai dizer o seguinte: nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O verso 6 fala isso para nós. Então, às vezes nós oramos tanto para Deus nos livrar das dificuldades que nós nos esquecemos o quanto Ele pode nos ensinar por meio das mesmas dificuldades que nós queremos nos ver livres. Tem uma música do Resgate que diz: o mestre usa a vida e a vida usa tudo. Será que oramos tanto sem nunca perceber que aquilo contra o que lutamos poderia ser o caminho que quer nos ensinar a viver no futuro? E é exatamente por aqui. Às vezes nós oramos tanto para nos vermos livres desse tempo de pandemia, que nós nos esquecemos de pensar o que Deus pode estar nos ensinando por meio das dificuldades impostas a nós por conta desse cenário. O que essa pandemia revela de modo geral? Revela a incapacidade do ser humano. Essa pandemia revela a incapacidade do homem que talvez vivesse no auge do seu orgulho, no auge do seu senso de poder enquanto ser humano, por exemplo. Cientistas discutiam clonagem, forma de prolongar a vida, e agora acontece o que o salmista está dizendo: nações se agitam, reinos se abalam, porque todas as nações foram afetadas em certo sentido. Até aquelas que não têm demonstrado muitos casos de Covid-19, muitas mortes, mas elas estão adotando medidas rígidas para seguir assim, sem serem tão influenciadas por essas dificuldades que a doença traz. Então, por conta dessas medidas, a população também está sendo afetada, mesmo nessas nações. Essa pandemia, em linhas gerais, na verdade em linhas muito específicas, nos aponta o seguinte: o homem é incapaz. E quando o homem reconhece a sua incapacidade, Deus ele é exaltado. Irmãos, Deus está agindo mesmo em meio a tantas dificuldades que nós temos enfrentado. O homem não sabe como agir, nós não sabemos o que fazer. A gente vê o nosso cenário, pessoas politizando a doença, pessoas politizando o remédio, pessoas politizando a vacina. Nós vemos uma humanidade, em certo sentido, perdida, mas nós temos um Deus que governa sobre todas as coisas e que, assim como nos diz o verso 10 desse salmo, ele também diz para nós nesse tempo: se aquietem, fiquem quietos, parem de lutar. Saibam que eu sou Deus, eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Os versos 6 a 9 falam para nós de um cenário de guerra, algo que nós podemos comparar, inclusive, com o nosso atual cenário. Os nossos economistas, os políticos, falam em um orçamento nesse momento de guerra, e é uma situação assim que nós enfrentamos. E Deus está dizendo para o seu povo no cenário de guerra o seguinte: parem de lutar, fiquem quietos, fiquem calmos, aguardem. Confiem. Nós temos a tendência de querer oferecer resposta para tudo, de querer falar o tempo todo, de querer responder perguntas que às vezes ninguém nem está fazendo. E o que Deus está dizendo para nós é o seguinte: calma, segura a onda, aguenta um pouquinho, parem de lutar, aquietai-vos, eu sou Deus. A pandemia está revelando, a guerra está revelando que o homem é incapaz, e quando isso acontece, Deus ele é exaltado, porque quando nós olhamos para nós e vemos que somos surpreendidos por um vírus,
nós não somos absolutamente nada, e nós compreendemos que há um Deus que governa acima de qualquer cenário, acima de qualquer circunstância difícil. Deus, ele é automaticamente exaltado, e essa é a certeza que nós temos, e por conta dessa certeza nós não precisamos ter medo, porque Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro e a fonte da nossa alegria e a fonte da nossa satisfação. O salmista dá outra declaração incrível, quando ele diz no verso 7, por exemplo, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Provavelmente esse salmo foi escrito, eu já disse para vocês, pelo rei de Judá, Ezequias. E esse verso diz muito sobre a história deles enquanto nação, enquanto povo de Deus. Jacó era uma figura conhecida, era a origem do seu próprio povo, e nós podemos, em certo sentido, fazer o mesmo, olhar para trás, para a nossa história, perceber quantos momentos ruins nós já enfrentamos, e em nenhum desses momentos Deus nos abandonou. Olhar para trás nos faz ter essa certeza de que Deus é quem conduz a nossa história e não nos abandona, independente do cenário que a gente enfrente. Essa certeza que nós temos quando olhamos para trás nos faz caminhar para frente, olhando para cima, sabendo que é Ele quem nos governa, é Ele quem nos conduz, que a nossa esperança está nele, que é Ele que dá fim às guerras, é Ele quem dá fim às pandemias, às situações adversas, e Ele faz isso no tempo que Ele quer, porque Ele é o Senhor do tempo, é o Senhor das circunstâncias, e Ele segue reinando soberano sobre tudo e sobre todos. O salmista conclui esse texto repetindo no verso 11 aquilo que está no verso 7. Essa pandemia, irmãos, revela para nós a nossa incapacidade. Se chama pandemia, inclusive, por ter atingido todo o planeta, embora nem todo ser humano tenha sido infectado. O salmista conclui o verso 11 dizendo a mesma coisa: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Embora nem todo ser humano tenha sido infectado, isso tomou conta de toda a população, de todos os seres humanos, de todos os continentes. Todos estão alarmados e preocupados com isso. E a Bíblia fala para nós de um problema muito maior do que o coronavírus, que se chama pecado. Esse problema que se chama pecado não é uma realidade apenas de todos os continentes, mas é uma realidade de todo ser humano, e melhor do que qualquer doença, o pecado ele atesta também a nossa incapacidade, porque as doenças elas têm o poder de nos tirar a vida, mas o pecado nos separa eternamente de Deus, que é a fonte de toda a vida, ou seja, o pecado é a pior das pandemias. A gente compreende, olhando para a palavra de Deus, que o homem foi criado perfeito. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles conversavam com Deus todos os dias, mas eles pecaram, eles desobedeceram a Deus, e por conta do seu pecado eles foram separados do Criador, e entre o homem e Deus agora há uma barreira que a Bíblia chama de pecado. A partir de Adão e Eva, todos nós nascemos infectados por esse mal que se chama pecado. Todos nós nascemos em estado de oposição e inimizade em relação a Deus, e não haveria absolutamente nada que nós pudéssemos fazer para reconstruir essa relação entre nós e Deus que foi quebrada por conta do pecado. Boas obras, incapaz. Religião, incapaz. Ajuda aos pobres, aos necessitados, doação de cesta básica. Todas essas são coisas boas, positivas em certo sentido, mas incapazes de restabelecer a nossa relação com Deus. Absolutamente nada que nós pudéssemos fazer seria suficiente, porque somos pecadores e Deus é totalmente santo. Diante dessa nossa incapacidade, Deus envia o seu Filho Jesus Cristo, que vive uma vida perfeita que éramos incapazes de viver. Jesus, sim, agrada a Deus totalmente por meio da sua vida. Ele foi morto pagando os pecados daqueles que creem no seu nome. Ele foi morto assumindo a nossa dívida perante Deus, pagando a nossa condenação, se tornando então o antídoto, o remédio para esse grande mal que nos atinge, que se chama pecado. A mensagem do Evangelho, que significa boa notícia, fala-nos, além disso, da sua vida perfeita e da sua morte, fala também sobre a ressurreição ao terceiro dia, provando que o sacrifício foi aceito por Deus e que nós somos aceitos por Deus mediante a fé que nós depositamos naquilo que Ele fez por nós. Essa é a mensagem do Evangelho. Toda a humanidade contaminada por um problema muito maior do que a Covid, que é o problema do pecado.
toda a humanidade separada de Deus por causa do pecado, toda a humanidade incapaz de restabelecer essa relação que foi quebrada por causa do pecado, do erro, da desobediência, da maldade, de uma série de coisas que nós somos capazes de produzir. Tudo isso, toda a mensagem do Evangelho aponta isso para nós. Jesus veio, morreu, pagou o preço para que nós pudéssemos ser livres, para que nós pudéssemos ser salvos, mediante a fé que nós depositamos nele. A mensagem do Evangelho se resume no seguinte: Deus veio até nós para fazer aquilo que nós éramos incapazes de fazer. Quando o anjo vem até Maria falar do seu nascimento, ele diz para Maria, Dia das Mães, é bom a gente se lembrar disso, mas ele diz para Maria um negócio interessante, que ele fala assim: você se tornará mãe, você conceberá, você dará à luz um menino, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. O salmista termina dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eles perceberam que Deus estava com eles, porque soldados inimigos foram mortos. Nós percebemos que Deus está conosco, porque nós olhamos para Jesus Cristo. Nós percebemos que Deus está conosco, porque a ação de Deus, o amor de Deus, o cuidado, o refúgio, a fortaleza, a satisfação que nós temos em Deus, não são conceitos, mas estão resumidos na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. A mesma certeza que o salmista tem quando ele conclui dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco, nós temos quando nós olhamos para Jesus Cristo, Deus conosco, o nosso refúgio, o nosso socorro, a nossa fortaleza, a nossa satisfação, a nossa alegria, o nosso Salvador, aquele que nos substitui pagando a nossa pena, a nossa esperança também em tempos difíceis. Que essa mensagem do Evangelho te devolva a alegria e a esperança mesmo em meio a esse cenário. Se você ainda se sente desprotegido, preocupado, ansioso, se você quer conversar, orar sobre isso, pedir oração sobre isso, se os dias estão sendo difíceis, além do que você está conseguindo suportar, você pode mandar um direct, você pode pegar o meu número de telefone para a gente conversar, para a gente ir se falando, apoiando uns aos outros mutuamente, para que a gente consiga vencer juntos aí esse tempo difícil, esse tempo complicado que nós enfrentamos. Que Deus te abençoe, nós vamos orar nesse momento. Eu acredito que a gente vai ter uma surpresa no Instagram. Teve alguém que me mandou mensagem aqui dizendo que queria participar com a gente, e eu eu chamo aqui no meu, a gente vai orar aqui, se você puder depois entrar no meu pessoal, a gente vai estar um tempo aqui com o pastor Marquito, vai entrar ao vivo com a gente vai conversar um pouquinho logo após o final dessa oração e dessa transmissão. Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque em Ti encontramos refúgio, fortaleza, segurança, proteção, encontramos auxílio, encontramos conforto, encontramos consolo, encontramos alegria, satisfação. Obrigado porque o salmista expressa isso a partir de um ponto de vista, percebendo a ação do Senhor em relação ao povo de Israel, e nós conseguimos perceber isso também quando nós olhamos para a pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é o Deus conosco. Do mesmo modo que Ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, nós entendemos que Jesus é o Emanuel, é o Deus que está conosco, é o Deus que providenciou salvação para nós na cruz do Calvário. Nesse momento, de modo muito especial, a gente ora ao Senhor também pelas mães da nossa igreja, pelas mães que nos assistem, que o Senhor possa abençoar a vida de cada uma delas. Esse é um dia das mães diferente, talvez muitas delas não consigam estar presentes aí com seus filhos, com seus netos, no caso das avós também, e seja um pouco complicado isso, mas a gente ora para que o Senhor possa fazê-las compreender que é o melhor para todos nós nesse momento, e que o Senhor é suficiente para nós, o Senhor nos enche de alegria e satisfação, que a gente siga sendo abençoado e compreendendo que o Senhor é a fonte de toda bênção e de toda satisfação para nós. Muito obrigado pela Tua palavra, nós oramos a Ti gratos no nome de Jesus. Amém.